noite, eu sou Otávio Grossi, sou pesquisador de performance e estou ao lado do Júlio Dantas neste projeto do Despertar da Liberdade. E nessa semana, mais uma vez, nós nos encontramos para pensar, para refletir sobre visão de futuro. Visão de futuro que nos alavanca, que nos dá propósito, que nos lança ao mais. Os seres humanos, eles são essencialmente projetivos. Nós somos seres que lançam o nosso olhar à frente. Não que nós vamos viver projetados no futuro apenas. A vida não acontece, como já disse em outros encontros com vocês, não acontece nem no futuro, nem no passado, a vida acontece no presente. Entretanto, a visão de futuro, ela está atrelada a esta capacidade nossa de projetar, de visualizar. É diferente de sonhar. O campo do sonho, ele está no campo da autoajuda, da automotivação, de energias que são pouco consistentes na mudança de vida. Elas são momentâneas, digamos assim. Agora, a visão de futuro, ela se ancora na imaginação, naquilo que nós projetamos para cada um de nós. É como se você, junto comigo, você aí na sua casa, pudesse fechar os seus olhos por alguns instantes e pensasse em 3 momentos. O primeiro deles, aonde você quer estar daqui a 5 anos. Como você quer estar daqui a 5 anos? A sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua saúde, o seu desenvolvimento intelectual, a sua capacidade de gerenciamento do estresse, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, os seus vínculos com os seus amigos, onde é que você quer estar? E num segundo estágio que você pensasse assim, qual o percentual disso? Quantos por cento depende só de você para a realização de tudo isso? E se você conclui que esse percentual ele está na sua mão, então a terceira pergunta ela nos questiona: o que é que nós podemos começar a fazer imediatamente para essa visão de futuro? Mas eu quero nesse vídeo pequeno, contribuindo com o Despertar da Liberdade do Júlio Dantas, conduzir com vocês usando 3 templates. O template, ele é uma ferramenta que nos ajuda a colocar como se fosse uma radiografia frente àquilo que nós estamos pensando. A primeira delas é uma radiografia antiga, que ela é mobilizada por 4 forças, ou seja, as suas fortalezas, que podem se transformar em oportunidades, as suas fraquezas, que podem se transformar em ameaças. Para que nós possamos projetar o futuro, é preciso ter uma clareza quanto a essas fortalezas e quanto a tudo aquilo que eu preciso desenvolver. O segundo template, ele é um template ligado a ganhos e perdas. Toda vez que nós vamos escolher, ou toda vez que nós vamos olhar para o futuro, é preciso pensar o que eu ganho fazendo isso. Isso não é uma visão individualista, intimista, não. Mas o que eu ganho fazendo isso? O segundo ponto, o que eu perco fazendo isso? Pronto. Se eu tenho uma visão do que eu ganho e do que eu perco fazendo isso, eu já consigo alavancar uma visão de futuro um pouco mais realista. Mas os 2 outros pontos do template significam o que é que eu perco, o que eu ganho, aliás, não fazendo isso. E a terceira, a quarta parte, o que eu perco não fazendo isso.
perdas e ganhos. Esse material é inspirado na Lia Luft, que nos ajuda a raciocinar, porque todos nós somos movidos pela dor e pelo prazer, pelos ganhos que nos motivam a alavancar e também pelas perdas que nos ajudam a ponderar. Perdas e ganhos, visão de futuro. Quero partilhar com vocês um livro muito curioso que eu já li há algum tempo, chamado A Lógica do Cisne Negro. A Lógica do Cisne Negro. Isso mesmo. Para todos nós que pensamos em possibilidades, em cenários vindouros, é muito interessante pensar. A lógica do cisne negro, ela trabalha num raciocínio muito curioso. O cisne negro, para os biólogos, quando ele apareceu pela primeira vez no Canadá, não se tinha noção do que era um cisne negro. E quando esse cisne negro aparece, ele muda todo o raciocínio que se tinha até então. Uma vez descoberto, ele faz com que todos os protocolos, todos os raciocínios sejam modificados. O terceiro ponto da lógica do cisne negro é que, a partir dessa descoberta, toda a nossa conduta ela começa a tentar adequar frente a esse cenário. Dizem os pesquisadores que o Google, por exemplo, o aparecimento do Google foi o cisne negro. Nós não contávamos com isso e ele, ao aparecer, muda toda a lógica. No segundo estágio, ele faz com que todo o protocolo, ele seja modificado. E depois que acontece, todos nós tentamos nos adequar, adaptar com esse cenário. Pensar em possibilidades de futuro, pensar naquilo que nos espera, sem querer entrar numa visão assim de surto psicótico, de alguém que vai simplesmente se deparar e sofrer com o que pode ser, muito mais do que sofrer com o que pode ser, é pensar naquilo que eu me preparo para aquilo que pode ser. A visão do futuro, ela está nisso, no propósito. Para quem tem um propósito, para quem tem um motivo, suporta qualquer coisa. E não é somente uma frase de impacto. Significa que nós nos preparamos para viver o que vem. A palavra-chave de tudo isso, da visão do futuro, é planejamento. E mesmo todos nós planejando, nós já vamos ter que contar com as vicissitudes, com as alternativas, com a vulnerabilidade que o presente vai nos apresentar. Pensar em visão do futuro é preparar-se internamente para lidar com aquilo que o cenário vai lhe apresentar. É muito interessante que um pensador, um poeta mineiro, eu não guardo todas as estrofes não, mas 2 estrofes me fazem inspirar, falando um pouquinho sobre visão de futuro. E ele diz assim: às vezes bate uma vontade de desistir. Então a gente para, põe o sonho de lado e fica por ali, pensando e raciocinando. Mas não é por muito tempo, não. Qualquer coisa do caminho, passarinho, flor, montanha, sorriso de criança, se transforma em roteiro de viagem. E é para lá, só para lá, que a gente parte. Porque somos feitos do mais, somos feitos do horizonte, somos feitos para aquilo que nos completa. Que você possa pensar nessa manhã, nessa semana, dedicada à visão de futuro, pensar no seu futuro. E no futuro, essencialmente, que ele acontece junto com os outros. Uma conjugação dos nossos sonhos com os sonhos dos outros. Ninguém se realiza sozinho, ninguém consegue felicidade sozinho. A nossa felicidade, ela está atrelada à conjugação do outro. Desejo a você uma semana de muita reflexão sobre o futuro. Não com medo do futuro, onde
onde hoje comemoramos, né, uma marca histórica de pessoas que morrem de Covid-19, mas que o nosso futuro seja um movimento de quem pensa na possibilidade, de quem pensa no mais e que reforça em si mesmo a coragem de seguir, sempre em frente, com coragem. Assim, de forma simples, passarinho, flor, montanha, sorriso de criança, vira roteiro de viagem. Te espero na semana que vem. Você pode acessar as nossas redes sociais, Grossi Saúde Integral. Nós estamos ali na Rua Sergipe 1034, ali do ladinho do Palácio da Liberdade. Vai ser uma honra receber você para um café e para uma boa conversa. Não como amigos, não que não sejamos e não possamos ser amigos, mas quando a conversa é qualificada, muda tudo. Uma ótima semana de pensamentos de futuro.